E aí isso que eu ia te perguntar. E nesse contexto de quadro, como é que fica o espiritismo? Como é que as pessoas podem ampliar a sua consciência? Olha que interessante, né? Essa é uma coisa muito interessante. Desde que eu me inseri na doutrina, por causa dela, eu fui buscar psiquiatria, né? E aí eu comecei a perceber que havia muita confusão, né? Como por causa dela? Você explica só esse pedacinho, por causa dela, esse começo. Ou por causa do espiritismo. Eu fui buscar a medicina, né? Desisti de fazer engenharia e essas coisas, que era a minha linhagem na época, porque eu achava que eu podia ajudar as pessoas. E alguma coisa já me dizia que tinha a ver com a parte dos processos obsessivos, né? Mas eu não sabia por quê, não sabia onde. Lá para frente, acho que eu passei na iniciação com os mentores, eles me permitiram então fazer o que eu faço hoje, né? E o que eu percebi é uma coisa muito interessante, que as pessoas ficam muito na dúvida quando a pessoa está alucinando, se ela está percebendo coisas espirituais ou se ela está alucinando. Então eu comecei a perceber uma coisa muito interessante, que existe o esquizofrênico, que é uma doença, que ele nasceu com isso, mas isso não impede ele ter mediunidade. Então muitas vezes ele pode estar ouvindo coisas que não é da produção cerebral dele. E é muito interessante que quando você vê um médium, você acaba separando ele psiquiatricamente em dois modelos. Ou ele é um médium histérico, ou ele é um médium epilético. Nos dois momentos, ele pode ter a sensação de estar ouvindo vozes. E aí que eu vou falar aquilo que eu falei no comecinho. Não se faz diagnóstico em psiquiatria pelos sintomas. Não é. Porque qualquer doença mental pode ter qualquer sintoma. Por exemplo, se eu tiver uma intoxicação por um gás inodoro, eu posso alucinar. Estou tendo um surto alucinatório. Mas eu posso estar bem. Tanto que eu falo, está estranho. Eu estou vendo coisas que não existem. Eu vou falando para você, me ajuda. Aí, você aspirou aquele gás. Tá bom, eu estou bem. Eu estou organizado. Então aquilo foi uma alteração da minha senso-percepção. Ouvir coisas que não existem, ver coisas que não existem, por lesão cerebral momentânea pelo gás. Vamos dizer assim. Mas eu posso ter isso por uma lesão cerebral herdada geneticamente, uma disfunção cerebral. O médium, ele já tem uma função cerebral a mais, que também pode ficar perturbada. E curiosamente, desde que eu estou na Federação Espírita, estou uns 20 anos lá, eu tenho recebido pessoas de lá, médiums, que já estão há 20 anos também lá, que começam a ouvir vozes de maneira que se perturbam. E o que eu noto? Há 20 anos atrás, essas pessoas tinham 20 ou 25 anos. Hoje elas têm em torno de 40 a 45. O cérebro delas está mudando. Não que é envelhecimento, muda. É o adulto maduro, né? Algumas são mulheres que estão entrando na menopausa. E aí o que a gente percebe? Se eu não levar em consideração o biológico, o psicológico, o social, o espiritual e a fenomenologia espírita, essas pessoas vão ser chamadas de esquizofrênicas, vão se entupir de remédios para os sintomas e não vai melhorar. Que é o que eu chamo de mediunopatia, né? Ou seja, a mediunidade está patológica momentaneamente por alguma alteração biológica, psicológica, social ou espiritual do médium. Ele precisa de socorro, é só isso, orientação e informação. Eu fico aqui imaginando quantos médiums te ouvindo, passando por essa situação e no sufoco, assim, já com ideias a respeito de si, deixando, por exemplo, trabalhos espirituais importantes. O que é interessante, que muitas vezes no trabalho, os dirigentes, até por informações que eram o que tinha na época, está tomando um remédio e não pode participar. Isso. É coisas do além, né, que eu falo, né, que eu sou dirigido para aquelas locais, né, parece que eu sei um monte de coisa, mas eu que sou guiado, né. Eu dei aula de reciclagem dos médios lá na Federação, da parte teórica. E muitos que vieram me procurar depois dizendo o quê? Que são médiums papapasse. O que é o médium papapasse? É aquele que trabalha por um tempo, se perturba, né, aí é afastado do trabalho. Aí vai fazer o famoso P5, né, que é o auxílio, ou a assistência ao colaborador. Fica lá 2 meses, se retempera, se reequilibra, é mandado para o trabalho de volta, passa um mês, se perturba. E fica assim. É o tal do papapasse. O que acontece com esses médiuns? São aqueles que, de alguma maneira, têm algum tipo de dificuldade emocional, ou psicológica, ou mesmo cerebral, uma depressão leve ou moderada, que passa desapercebida, e que não tem energia suficiente para manter-se, vamos dizer assim, sintonizado de uma maneira adequada. Se você trata deles, a mediunidade deles fica inteira, boa,
e como a gente fala no Exército, né, pronta para o serviço. Olha que maravilha. Aí ele vai lá para o fronte de novo. Mais um caso que pode-se usar a frase que a desinformação Exatamente. mata mais do que a doença. Exatamente. Não é? Agora nós vamos precisar fazer um breve intervalo, João Tudo bem. Lourenço, mas você continua aí em sintonia, porque o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, volta já. Estamos de volta com o programa Transição, hoje falando aqui com o nosso querido entrevistado João Lourenço, sobre a questão das doenças mentais, um foco um pouco mais na esquizofrenia e toda a questão espiritual que envolve todos os aspectos da nossa vida, inclusive essa visão do espiritismo. E agora uma questão é que pesquisadores americanos, em pesquisas que fizeram, eles encontraram uma correlação, uma ligação entre a habilidade mental, a habilidade de pensar, um aumento na habilidade de pensar e a esquizofrenia. O que você teria para dizer dessa ligação, João Lourenço? Então, agora com essas técnicas novas de investigação das neurociências, né, os PET scan, que são exames anatômicos funcionais. Você consegue ver o cérebro funcionando, dependendo do que a pessoa está pensando, ou sentindo, ou fazendo. E é exatamente nessas três coisinhas que eu falei, sentimento, pensamento e ação, em que é baseado, vamos dizer, toda a nosologia psiquiátrica, ou seja, o nome das doenças. Então, existem doenças do afeto, que é a esfera afetiva, que tem a ver com as nossas capacidades instintivas, de ter instinto, de ter emoção, de ter sentimentos. Né? Existe a esfera cognitiva, que é a nossa capacidade de captar ideias, comparar com as que eu já sei e responder, que é o que nós chamamos de inteligência. Né? E existe a esfera conativa, que é a capacidade que eu tenho de agir em cima do que eu pensei sobre o que eu senti. Perfeito. E esse sentimento, pensamento e ação é um vai e vem contínuo na vida de quem tem consciência, contínua como é o nosso. Né? Quando essas três esferas se relacionam, nós temos então o que nós chamaríamos de aparelho psíquico com bom funcionamento. Né? Ou seja, é como eu falo brincando, se você pode ser um anjo de ternura ou um demônio das trevas, mas se você não tiver cérebro sadio e um aparelho psíquico funcionando adequadamente, você não vai conseguir demonstrar o que você é. A esquizofrenia pega principalmente a esfera afetiva, ou seja, a capacidade que nós seres humanos temos de responder ao que nos afeta. A princípio é instinto, responder ao medo, ao frio, ao calor, à dor, depois vira emoção, que é responder ao medo, à culpa, né? E depois vem a capacidade do ser humano de sentimento. Sim. Quando você pega uma doença do afeto, que também implica na esfera intelectual, é quando você vai perceber genes que se ligam através daí. Então a gente costuma dizer assim, dentre as doenças afetivas ou transtornos da esfera afetiva, você tem o grande grupo das esquizofrenias, cuja principal característica não é a alucinação e o delírio, é o declínio da capacidade de responder ao que o afeta. Tanto que o que a gente mais combate no esquizofrênico não é nem as alucinações. Ele pode aprender até a conviver com isso em paz, como se fosse uma coceira ou um olho tapado, vamos dizer assim. Né? Mas é ele não perder a capacidade de responder ao que o afeta. Que hoje, desde 80 para cá, surgiram remédios que na minha época era considerado ficção científica. Que coisa né? boa.